Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. É bom mais uma vez a gente poder estar junto na presença do Senhor para esse tempo tão especial, um tempo separado para a gente poder adorar o nosso Deus, para a gente poder falar com o nosso Deus, ouvir a voz dele através da palavra, através das orientações que ele nos traz, ter um tempo também da celebração da ceia do Senhor, uma noite para nós bastante especial, uma noite realmente que nós esperamos por ela, nós desejamos por essa noite estarmos aqui juntos para esse momento. Eu quero pedir que você permaneça na presença do Senhor, aonde você estiver agora assistindo esse culto, que você possa abrir o seu coração e deixar Deus falar com você, Deus trabalhar na sua história, Deus mover dentro do seu coração e trazer as bênçãos que Ele tem para você, as alegrias que Ele tem para você. Deus quer transformar as nossas vidas, quer transformar os nossos dias, mas depende de nós, a gente deixar Ele fazer, deixar Ele realizar esse mover, essa misericórdia em cada um de nós. Então convido você para permanecer na presença do Senhor, estar esse tempo todo diante do Senhor, também para convidar alguém para participar conosco, para estar conosco nesse momento tão especial, que seja o Senhor conduzindo também essas pessoas para a presença dEle, para o lugar de adoração. Que você seja um instrumento para trazê-los, mas o Espírito Santo está movendo e com certeza fará uma obra poderosa ainda nessa noite. Quero orar com você para que a bênção do Senhor inunde a tua casa, inunde a tua família e o teu coração agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, diante da tua grandeza nós nos colocamos e reconhecemos a tua soberania, a tua majestade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares e o teu Espírito que habita em nós é o Senhor em nós, é o mover do Senhor, é o agir do Senhor, é a tua presença. Portanto, Deus, agora nós queremos nos ligar em Ti, nos ligar no Senhor, nas coisas que o Senhor tem para realizar, para fazer nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor tome a direção desse culto, desse momento que nós teremos aqui, que o Senhor conduza todas as coisas, que o Senhor faça uma obra, Pai, uma obra em especial dentro de nós, porque nós dependemos de Ti. Cada casa aqui está coberta agora com a Tua mão poderosa, com o Teu cuidado, que seja o Senhor falando nos corações agora, realizando, Deus, do Teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos. Aonde você estiver, na presença do Senhor, se coloca, para que a gente possa estar adorando a esse Deus. Amém?
a Ti, Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas. Aquele que está nos vendo nesse momento, nos ouvindo nesse momento. O Pai de amor. O Pai de amor. Nós te exaltamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar.
as portas que são fechadas diante de nós são coisas que o Senhor está nos livrando. E lá na frente algo melhor, algo maior, algo que vem das tuas mãos vai se abrir. Oh Deus, obrigado pelos nãos que o Senhor nos dá, pelas portas fechadas que o Senhor nos livrou e nos livra. Obrigada pela tua soberania, Senhor, porque o Senhor é Deus que conhece todas as coisas. Seja exaltado, seja engrandecido, Deus, grandioso, glorioso. Nós te amamos, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Aleluia. É você. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso poder contemplar a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. Reconhecer Deus em todas as coisas. Se a nossa vida realmente está entregue nas mãos dEle, se Ele realmente reina nas nossas vidas, é Ele que faz tudo. É Ele que faz do jeito dEle, Ele que faz da forma perfeita. E mesmo que às vezes a gente não compreenda como foi ministrado aqui nessa noite, se nós acreditamos que nós estamos nas mãos dEle, é o melhor que está acontecendo. É Ele que está fazendo, é Ele que está operando. Então deixa realmente Ele tomar conta. Deixa Ele conduzir a sua vida, fortalecer você e te dar experiências sobrenaturais. Eu quero, nessa noite, compartilhar um texto com vocês, antes do tempo que nós vamos ministrar aqui ainda a ceia do Senhor. E esse texto está no Evangelho segundo João, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto, ele é um pouco longo, mas é importante a gente entender um pouco desse contexto para a gente se situar, até mesmo mediante esse louvor que a gente ouviu, essa verdade que a gente ouviu, de reconhecer Deus em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os momentos, da forma como Ele está fazendo, da forma como Ele está operando. Vou ler aqui para vocês, João 20, capítulo 20, versículo 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre.
Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esse texto conta aquele momento em que chegam diante de um túmulo vazio, procurando Jesus. Como diz aqui o texto, Maria Madalena chega ali no túmulo, se depara com um túmulo vazio, com a pedra removida, e diz que ela, então, espantada com essa situação, chama os discípulos correm para olhar, veem que o túmulo está vazio, e saem daquele lugar, e ela permanece ainda ali chorando, olhando para dentro do túmulo, lamentando tudo aquilo que estava acontecendo. E a forma como ela olhava para aquele lugar, a forma como ela olhava para aquele túmulo, para aquela cena, estava baseado naquilo que estava no coração dela. Ou seja, ela olhava para aquilo ali e diz o texto que ela tinha uma reação de acordo com aquilo que ela estava vendo. É interessante que muitas vezes nós reagimos às situações mediante a verdade limitada que nós temos. Sempre que nós formos reagir a qualquer tipo de situação, a qualquer cena, a qualquer cenário, nós sempre vamos trazer para nós, para dentro do nosso coração, uma imagem, uma impressão, uma ideia do que está acontecendo. Mas nem sempre aquilo que está acontecendo é exatamente aquilo que nós estamos vendo. Nem sempre é completa a nossa visão, nem sempre a gente consegue observar por completo todas as coisas que estão acontecendo diante de nós. Quantas vezes eu e você tomamos decisões baseadas se nós podemos dizer, num preconceito, num conceito antecipado das coisas. Às vezes nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós gostaríamos que fosse. Nós temos uma vontade tão grande que as coisas sejam de uma determinada forma que nós agimos baseado nisso. Não naquilo que é, mas naquilo que nós gostaríamos que fosse. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, ouvimos conselhos de pessoas mais velhas e mais experientes, e nós ousamos até dizer para essas pessoas que elas não sabiam nada, que elas não entendiam, que na verdade não era bem assim, que elas estavam equivocadas, que elas estavam confusas, que elas não tinham uma impressão correta das coisas. Nós tínhamos uma visão, eles tinham uma outra visão. Quantas vezes então nós nos posicionamos assim, baseado na nossa visão limitada. E às vezes nós sequer aceitamos o conselho de outras pessoas. Às vezes a gente não aceita a orientação de outras pessoas porque nós entendemos que a forma como a gente vê é diferente da forma do outro. Independente de dizer quem está certo ou quem está errado, a forma como nós enxergamos nos traz uma impressão no nosso coração. Pode ser que em algum momento eu esteja mais cônscio do que outra pessoa e saiba melhor a situação do que outra pessoa, mas nem sempre é assim. Nem sempre aquilo que eu estou vendo realmente está trazendo para mim uma verdade. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que aquela mulher, Maria Madalena, ao chegar diante daquele túmulo, ela tinha uma visão ainda limitada. Ela tinha uma expectativa daquela cena, daquilo que ela estava enxergando, baseado nos seus valores, naquilo que ela achava que tinha acontecido. Limitado. Acontece que nosso Deus, Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que enxerga todas as coisas. Um Deus que é capaz de sondar a intenção dos nossos corações, ou seja, até mesmo que aquilo que está escondido dentro de nós, até mesmo aquilo que eu e você muitas vezes tentamos negar, tentamos dizer que não nos motivou, que não é realmente a intenção do nosso coração. Deus sabe o que está acontecendo dentro de nós. Ou seja, se eu for ouvir um conselho de alguém, uma palavra de alguém, que seja a palavra de Deus, com toda essa visão completa que Ele tem. Mais uma vez, lembrando, a forma como eu enxergo, ela pode ser limitada.
A forma como o outro enxerga pode ser limitada, mas a forma como Deus enxerga, não. Aquilo que Deus traz, então, para nós como uma orientação, como um discernimento, como um clareamento, como uma verdade, através da Escritura, por exemplo, Ele está trazendo algo puro, perfeito, não contaminado, não parcial, não limitado. Se eu e você queremos buscar então um conselho e ter uma visão mais ampla e ter um entendimento das coisas de uma forma mais completa, mais plena, devemos buscar isso na palavra de Deus. Se eu tiver entendimento da palavra de Deus, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu vou experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Eu vou ter consciência do melhor de Deus para a minha vida. E eu quero falar então rapidamente com vocês exatamente sobre isso. O quanto que a palavra de Deus traz para nós um entendimento. O salmista diz no Salmo 119, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ter prazer na tua palavra, na tua verdade, na tua visão, naquilo que o Senhor enxerga e compartilha comigo. Aquilo que Deus tem realmente para falar comigo. Quando nós cantamos aquele louvor, e a letra, o autor diz que ele reconhece Deus em todas as coisas, nas portas abertas e portas fechadas. Que ele reconhece Deus em todos os lugares, ou seja, a capacidade de ver que Deus está realmente cuidando de todas as coisas. Que Deus está em todos os lugares, que Deus supre, que Deus dirige, que Deus faz e Deus não faz. Ele é poderoso. E quando eu entendo a grandeza, a soberania dele e me sujeito a isso, eu me sujeito ao melhor. Eu me sujeito àquilo que é perfeito. Então, se eu tiver entendimento realmente da palavra de Deus, se eu buscar realmente a palavra de Deus, eu vou experimentar grandes oportunidades. Se nós olharmos para aquele texto que nós compartilhamos agora há pouco, os discípulos chegaram ali, olharam aquela cena e diz lá o texto, versículo 9 que nós temos, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Eles não tinham compreendido a verdade, o que eles fizeram? Eles voltaram, os discípulos, para sua casa. Os discípulos saíram daquele lugar, daquela cena do túmulo vazio e voltaram para casa. E diz o texto que era porque eles não tinham compreendido ainda as Escrituras. Quando João e Pedro vão correndo para lá, eles vão para procurar ver o que estava acontecendo. Aquilo que Maria Madalena tinha falado. Quando eles chegam lá, eles se espantam com o túmulo vazio, mas eles vão embora. Maria Madalena permanece ainda naquele lugar. Se eu tenho um conhecimento sobre a palavra de Deus, se eu tenho um conhecimento sobre as verdades de Deus, eu sou convidado a experimentar coisas superiores que Deus tem para mim. Coisas melhores que Deus tem para mim. Se eu ignoro a palavra de Deus, pela ignorância, muitas vezes eu não entendo as coisas que estão acontecendo. Uma vez Jesus falando com Nicodemos e dando uma aula sobre coisas espirituais, ele diz, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se eu falar sobre coisas celestiais? Como crer? Se realmente não está entendendo a palavra. Se eu não compreender efetivamente a palavra, se eu não estiver ligado na palavra, se eu não experimentar a palavra, como que eu vou então viver as coisas maiores? Jesus diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Jesus, quando promete isso, ele está dizendo, olha, aquele que crê realmente em mim, aquele que crê vai ser convidado a viver um ambiente de obras maiores, de coisas superiores. Para que eu creia, eu tenho que entender a palavra. Eu tenho que aceitar a palavra. Aquilo que a palavra traz para mim, o entendimento da palavra, me leva a grandes experiências. Lembra de Pedro quando andou sobre as águas? Ele acreditou que era Jesus que estava ali. Ele ouviu o vem de Jesus e caminhou sobre as águas. Ele ouviu aquela palavra de comando de Jesus e andou sobre as águas. Numa outra experiência, Jesus, quando estava na casa de Marta e Maria, conta para nós o texto que
Marta estava atarefada com muitas coisas, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquela ministração, aquela instrução, aprendendo ali com Jesus. Marta ficou indignada com aquela cena, porque naquele momento ela estava super atarefada e Maria sentada sem fazer nada. E ela vai reclamar com Jesus e Jesus fala, olha, ela escolheu a melhor parte, a parte que não lhe será tirada. Aquilo que ela estava escolhendo, que ela estava sendo ministrada, era o melhor, para que ela pudesse experimentar coisas superiores. Se eu e você, então, compreendemos a palavra de Deus, nós somos levados, então, a experimentar coisas melhores. Lembra dos discípulos? Quando eles chegaram ali a olhar o túmulo, eles não tinham compreensão da palavra, diz o texto, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Poderia ser aquele momento já um momento de celebração, mas não foi. Não foi. Porque eles não tinham compreendido as Escrituras. Se eu compreendo as Escrituras, eu experimento coisas superiores. Se eu compreendo as Escrituras, é possível que o meu sofrimento seja limitado. Mais uma vez, lembrando daquele louvor que nós cantamos agora há pouco, quantas vezes eu e você lamentamos pelas portas fechadas e sofremos e até mesmo nos revoltamos com o Senhor. Coisas que não aconteceram do jeito que a gente gostaria, que a gente queria, que a gente tinha planejado. Mas Deus é soberano e Deus cuidava da nossa vida e Deus tinha a direção sobre a nossa vida e aí o que Ele fez? Ele comandou, Ele dirigiu e Ele fechou a porta. Porque a gente entregou nas mãos dEle para que Ele fizesse assim. E se fosse da nossa vontade, a gente ia lá e ia arrombar aquela porta. Mas Ele estava no comando. Ele fechou. E eu e você, então, lamentamos, reclamamos, choramos, sofremos, e só depois a gente foi entender que realmente foi Ele que fechou aquela porta. E que livramento que Ele nos deu. Que bênção que foi Ele fechar aquela porta. Que bênção que foi Ele impedir a gente de adentrar por aquela oportunidade que não era dele, que não era boa, que não acrescentava na nossa vida. Quando nós compreendemos, então, aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está nos transmitindo, nos ensinando, nós sofremos menos. Conta para nós aquele texto que nós lemos ali diante do túmulo, que aquela mulher chorava, um sofrimento, uma angústia, ao ponto dela olhar para aqueles anjos, e os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Por que você está sofrendo? Jesus mesmo perguntou para ela, por que você está sofrendo? Quantas vezes eu e você estamos sofrendo de uma forma desnecessária? Porque não estamos compreendendo aquilo que Deus está fazendo. A nossa vida entregue nas mãos do Senhor permite que Ele realize a obra completa, que Ele faça realmente por completo. E às vezes essa obra nos leva a andar por um deserto. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade. Às vezes é difícil. Às vezes a gente tem aflições, como diz o Senhor Jesus. Mas a resposta dele é ter de bom ânimo. E esse bom ânimo então toma as nossas vidas e faz com que a gente entenda, bom, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de livramento, Deus não é um Deus que nos abandona, Deus é um Deus que cuida de nós, então aquele sofrimento nosso será limitado pelo Senhor, Deus está cuidando de nós. Às vezes eu e você estamos nos desgastando, como diz a palavra, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quantas vezes eu e você sofremos pela ansiedade e isso não muda nada a nossa vida? Isso não acrescenta em nada. A palavra nos traz verdades que nos aliviam, que nos enchem de esperança, que cuidam de nós. Se eu tenho conhecimento da verdade, da palavra, se eu estou buscando, se eu estou familiarizado com isso, se eu estou achando as respostas na palavra de Deus, quantas coisas o Senhor fala conosco? Tem um texto aqui que quero compartilhar com vocês, que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Esse texto é um texto muito forte, porque ele fala a respeito de uma dor que é extremamente angustiante para nós, que é a dor da morte,
a morte de um ente querido, de alguém próximo de nós, de alguém que caminhou conosco. E Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo, quando fala isso, ele compara pessoas que têm esperança e pessoas que não têm esperança. E ele diz ali claramente: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem, quanto àqueles que morreram, para que vocês não fiquem entristecidos como os demais, aqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança. E Paulo então discorre toda a verdade daqueles que morreram em Cristo, que estão guardados em Cristo e que nós estaremos juntos então para a eternidade com o Senhor. Quando ele traz essa verdade consola o nosso coração. Se eu e você somos participantes então da verdade, as limitações, os sofrimentos, as angústias, elas são minimizadas. Eu e você somos convidados então a participar, a entender, a compreender as verdades que são verdades eternas, que são verdades celestiais, que são verdades reveladas por um Deus que não está limitado pela ótica humana. Um Deus que é poderoso. Um Deus que traz a verdade daquele que criou todas as coisas, que faz todas as coisas, que conduz todas as coisas. E mais ainda, quando nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a voz de Deus, nós reconhecemos a voz dele. Nós podemos discernir que voz que está efetivamente falando conosco. Quando que realmente é Deus que está falando conosco. Quando que Deus está usando uma situação, um cenário, para falar no nosso coração. Lembra de Maria Madalena? Naquele momento, quando Jesus vai falar com ela, diz o texto que ela supõe ser ele o jardineiro. E angustiada, ela diz: onde você colocou o corpo do meu Senhor? Me fala que eu vou lá buscar. Mas era Jesus que estava falando com ela. Era Jesus que tinha ressuscitado, que estava falando com ela, que estava anunciando para ela, mostrando que realmente ele cumpriu aquilo que ele disse que ia fazer. Mas a visão limitada dela ainda enxergava um jardineiro. Quando nós nos familiarizamos com a voz do Senhor, com a verdade do Senhor, nós reconhecemos ele em todas as coisas. Como diz a canção que nós cantamos, em cada detalhe. As portas abertas e fechadas, os caminhos, o vento, o mover, o sussurro do Espírito Santo. Nós reconhecemos Deus nas pequenas coisas. Nós reconhecemos a voz do Senhor nas pequenas coisas. A palavra diz que as minhas ovelhas, diz o próprio Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quantas vezes então nós estamos ouvindo realmente a voz do Senhor e reconhecendo que é a voz do Senhor? E ainda, digo mais para você, quantas vezes nós estamos ouvindo vozes e dizendo: essa voz não é de Deus? Quantas vezes nós estamos nesse tempo em que é tão fácil chegar informações para nós, nós estamos discernindo a voz que é de Deus e a voz que não é. A voz que realmente coincide com a palavra de Deus, que tem o sotaque do reino, que tem a verdade do reino, que tem a essência do reino e testifica no nosso coração. Quando Deus fala para mim e para você que nós somos especiais, quando Deus fala que Ele nos ama, quando Ele fala que a nossa vida está guardada nas mãos dEle, quando Ele fala que Ele vai estar comigo todos os dias, não são essas verdades registradas nas Escrituras que nos enchem de esperança. Não são verdades como essa que nos levam a caminhar com o Senhor e crer que coisas melhores Ele fará. Não são verdades assim que movem dentro de nós e nos dão então um ânimo novo, nos trazem uma alegria nova. Não são essas verdades. Conhecer das Escrituras e buscar mais das Escrituras.
É buscar o poder de Deus para mudar a minha vida, para transformar a minha vida, para transformar os meus dias. Para mudar o meu coração, para dirigir os meus caminhos, para mostrar por onde que eu devo andar e como que eu devo andar. A palavra está disponível para todos nós. Nós temos tido a oportunidade de contemplar a verdade. A Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, está diante de nós. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Deus espera que eu e você sejamos presenteados com isso. Não é uma obrigação ler a Bíblia. É uma revelação de Deus. É o falar de Deus, é o mover de Deus. É algo para mudar a nossa vida, para fazer com que eu e você, como nós vimos aqui, que a gente experimente coisas maiores, que a gente sofra menos e que a gente possa reconhecer sempre a voz do Senhor. Eu quero orar por você agora. E logo em seguida nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. E nesse momento de oração, eu quero pedir para que Deus esteja colocando no seu coração o desejo pela verdade, pela palavra, a sede pela palavra, por aquilo que pode mudar as nossas vidas, aquilo que pode verdadeiramente nos instruir. Se tem uma opinião sobre a situação, uma opinião sobre as nossas vidas, sobre o cenário que é perfeito, é a opinião de Deus. É o parecer de Deus. Que tal Ele ser o nosso conselheiro? Que tal Ele ser o nosso instrutor? Que tal Ele ser o nosso consolador? Através da verdade, através da Escritura, Ele está pronto para fazer isso. Quero orar por você. Senhor Deus, eu coloco agora diante do Senhor a vida de cada um desses teus amados que estão na tua presença agora. Esses, ó Deus, que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor e com a verdade libertadora da tua palavra. São verdades, ó Deus, que mudam o nosso destino, inclusive verdades que falam sobre a salvação, anunciando que não há outro caminho senão Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao anunciar essa verdade, ele mostra então que existe uma porta aberta através dele. E cada um agora que ouve essa verdade está pronto, está apto a entregar a vida ao Senhor e ter a vida eterna. Se reconhecer Jesus Cristo como Senhor, reconhecer que Ele realmente ressuscitou dentre os mortos e crer com o coração, será salvo. Confesse com a sua boca essa verdade. Fale sobre isso agora. Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando cada uma dessas pessoas que nesse momento podem afirmar essa verdade. Que haja salvação, que haja o poder do Senhor se manifestando para livrar essas pessoas da condenação. Que eles possam se posicionar diante do Senhor. O Teu Espírito faz essa obra e inunda esses corações. E cada um de nós, ó Deus, que estamos diante do Senhor agora, e reconhecemos o poder da Tua palavra, a Tua verdade, a importância das Escrituras, nós pedimos a Deus que a sede por essa verdade permaneça em nós. Que nós possamos buscar continuamente a Tua voz, a Tua verdade e sermos edificados pelo Senhor. Porque nós queremos sim experimentar coisas maiores, nós queremos, ó Deus, entregar as angústias nas Tuas mãos para que a gente não venha sofrer e queremos, ó Deus, estar aptos a discernir sempre a verdade. As vozes que nos cercam, que haja desejo no nosso coração, pela Tua Escritura, pela Tua verdade, pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito nos instrua, nos ensine e nos fortaleça. Que haja o consolo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero nesse momento caminhar para o final desse culto, mas para um instante especial, que é um instante da ministração da ceia do Senhor. E tem um texto que a gente gosta muito de ler nesses momentos, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante. Eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa compreender essa instrução que estava sendo dada justamente a respeito da ceia.
Diz assim, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Existe um agir do Senhor profundo nesse momento que a gente celebra a ceia. O texto aqui nos mostra uma regularidade da celebração da ceia. Um tempo onde nós, reunidos, estaríamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus. Traríamos à lembrança o que ele fez por nós. Lembra que, como nós lemos o texto aqui, nós vimos um momento logo depois do sacrifício de Jesus, onde pessoas não tinham a compreensão da verdade, não tinham o entendimento da verdade. E olhavam, então, para o túmulo vazio e lamentavam e choravam e não tinham entendimento do que estava acontecendo. Nós temos o privilégio de compreender a história como um todo e sermos convidados, então, a lembrar do sacrifício de Jesus. O efeito desse sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Ao sermos convidados, então, a celebrar a ceia, e diz aqui um período para a gente fazer isso. O período é até que Jesus volte, até que ele venha. O tempo que nós estamos celebrando a ceia, então, é um tempo onde nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha buscar a igreja, até que ele venha resgatar a noiva. Até que ele venha, então, cumprir esse plano de salvação. Quando lembramos do sacrifício de Jesus, como diz o texto, é um memorial do corpo que foi entregue por nós, do sangue que foi vertido ali por nós. Nós compreendemos as Escrituras e participamos de uma forma digna da ceia do Senhor. Não participamos de qualquer jeito. Participamos com compreensão. Logo, a ceia do Senhor, ela está aberta para todo aquele que crê e faz uma avaliação no seu coração e participa de uma forma digna. O texto mais adiante diz: não participe de qualquer jeito da ceia. Avalie-se a si mesmo e, diante desse cenário, dessa consciência da morte de Cristo ali na cruz, diante dessa entrega, diante desse amor, avalie-se a si mesmo. Afinal, por causa daquele sacrifício, eu e você estamos aqui. Aquele sacrifício foi por mim e por você. Então avalie a si mesmo quanto que você está honrando esse sacrifício de Cristo. A compreensão das Escrituras faz com que eu me posicione de uma forma diferenciada e experimente coisas melhores. Eu vou participar então da comunhão, eu vou participar desse momento de celebração, esse instante onde nós reconhecemos que realmente Jesus se entregou por nós, que ele morreu e ressuscitou, que ele entregou a vida para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Verdades que consolam o nosso coração. Ao avaliar o meu coração, como diz o texto mais adiante, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Convido então eu e você a acertarmos os nossos erros. Se por acaso o meu posicionamento diante do sacrifício de Cristo, que é para perdão dos meus pecados, meu posicionamento não tem sido um posicionamento digno, então a questão é: o que eu vou fazer? Se eu sou indigno de participar da ceia, o que eu vou fazer? Vou me ausentar da ceia? Vou sair da ceia? Vou me colocar longe da ceia? Ou realmente vou ajustar a minha vida a essa cena, a esse memorial do sacrifício de Jesus? Assim eu vou fazer. Porque a Bíblia nos diz: examine-se e coma do pão
e beba do cálice. A Bíblia diz que se por acaso eu pecar e reconhecer o meu erro, o Senhor me perdoa instantaneamente. Verdades na palavra de Deus que limitam o nosso sofrimento. Por que eu e você vamos continuar sofrendo, achando que nós somos condenados, que nós somos rejeitados, que nós estamos esquecidos, que não tem mais saída para nós? Não, a palavra nos garante verdades que limitam o nosso sofrimento e faz eu experimentar coisas maiores, faz eu ouvir realmente a voz do Senhor. Será que Deus não está falando comigo agora? Será que não é o Senhor falando comigo agora justamente para que eu possa me posicionar? Sim, Ele está falando com você. Ele está trabalhando no seu coração agora para que você possa experimentar as maravilhas dele. Então, junto com você, eu quero segurar os elementos. Você aí na sua casa, segura os elementos agora. O seu suco de uva, o seu pão. Coloca isso agora diante do Senhor. Eu quero orar, consagrando esses elementos. E em seguida a gente participa da ceia. Segure o seu cálice, o seu pão. Vamos orar juntos. Você é convidado a uma celebração. Você é convidado a um momento para lembrarmos aquilo que Ele fez por nós. É um momento de alegria. É um momento do mover do Espírito. Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor esses elementos. Esse pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus, rasgado ali naquela cruz. Esse suco de uva que representa o sangue vertido ali na cruz. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos envolva nesse instante para que possamos realmente ter comunhão com o Senhor. Reunidos em vários lugares, cada um na sua casa, mas todos diante de Ti. Nós pedimos agora que o Senhor manifeste a Tua graça, que o Senhor nos envolva e que ao contemplar essa verdade, com o conhecimento, com o entendimento da Escritura, ao contemplar, como diz o Senhor Jesus, em memória do corpo e do sangue. Ao contemplarmos então essa cena, que nós possamos entender que nós fazemos parte do plano do Senhor e somos alcançados por esse amor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros e as nossas limitações. Nos liga, Deus, no nosso Senhor Jesus, que é santo e eternamente santo. Que o Senhor nos conduza, Deus, a uma jornada onde nós possamos representar o Teu reino. Mediante esse sacrifício, nós fazemos parte da Tua família. Somos gratos por isso. Nos ajuda, Deus, a caminhar nessa unidade. Tira todas as limitações, todas as barreiras que nós muitas vezes construímos e faz a gente viver, ó Deus, intensamente a unidade que há em Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Como diz o texto, que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Em memória do corpo de Jesus, rasgado ali naquela cruz, participemos todos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus, vertido ali naquela cruz, participemos todos do cálice. Senhor Deus, temos a alegria de, através desse momento, dessa cerimônia,
anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ao anunciar essa morte, anunciamos que Ele ressuscitou e anunciamos que Ele virá. Isso alegra o nosso coração, porque assim a Tua Escritura nos diz, nos confirma, nos traz esperança. Ó Deus, completa a obra nas nossas vidas, que essa unidade seja estabelecida através do sangue de Jesus, que a gente possa viver nessa paz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar ainda pela sua casa, pela sua família, para a gente encerrar esse culto. Quero convidar você a estar conosco de segunda, quarta e sexta, às 18 horas nós temos 15 minutos. O culto na quinta-feira, às 20 horas, também estamos com ele online. E de terça, quinta e sábado, às 9 horas da manhã, a gente está sempre soltando um louvor, o grupo de louvor da igreja, cantando, louvando, adorando, trazendo um louvor para fortalecer o seu coração. Quero que você esteja junto. Se inscreve no canal do YouTube da igreja para que você possa ser sempre comunicado de tudo aquilo que a gente está trazendo, de tudo aquilo que está sendo feito, que é para fortalecer o seu coração e colocar a gente em unidade. Deixa Deus falar com você, deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem sido um tempo para a gente, mesmo longe, estar juntos. Que seja essa verdade nos nossos corações. Amém? Vamos orar. Quero agradecer a presença de todos. Que Deus fortaleça cada um dos lares. Pai eterno, obrigado, ó Deus, por esse momento que o Senhor proporcionou para nós. Mais uma vez, ó Deus, a gente lembra, a gente traz à memória o sacrifício de Jesus e isso nos enche de esperança. Esse amor que nos alcança, que impacta o nosso coração, nos move, Deus, para a eternidade. Obrigado, Deus, por essa verdade que nos alcança. Obrigado pela Tua palavra que, mais uma vez, fala conosco, nos instrui e nos enche. Muda o nosso entendimento, muda o nosso sentimento. Obrigado, Deus, pelo tempo que a gente teve de adoração e quanto, Deus, que os louvores também transbordam no nosso coração e fazem, Deus, com que a gente declare verdades a respeito da Tua grandeza e da Tua santidade. São momentos como esse, ó Deus, que enche o nosso coração, que nos anima e nos fortalece. Portanto, Deus, separa para nós, ó Deus, outros instantes como esse, para que a gente possa estar diante do Senhor como família, como um grupo, como uma igreja na Tua presença, Deus. Que o Senhor nos dê vitória nessa semana. Sustente a nossa casa, fortaleça o nosso lar, nos livre de todo e qualquer mal, que nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.